Amém? Quero compartilhar um pouco da palavra de Deus. Sei que Deus vai falar ao nosso coração. Falou ao meu, vai falar ao seu, com certeza. Você sairá daqui com um apontamento do Senhor, com uma chave, com uma palavra profética para a sua vida. Você crê nisso? Você está com essa expectativa? Então abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 7, a partir do verso 37. João capítulo 7, a partir do verso 37. Diz assim a palavra do Senhor: no último e mais importante dia da festa, Jesus ele levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Vou ler de novo. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Até aqui, amém? Ore comigo mais uma vez. Pai, estamos diante da sua poderosa palavra. Queremos colocar o nosso coração nela, nossa mente, Pai. Ajuda-nos para que nós possamos entender, compreender e aplicá-la, Senhor, em nossa vida. Porque a sua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. E queremos ser guiados pelo teu Espírito Santo e pela palavra viva e eficaz em nossa vida. Pai, que os teus filhos, nessa noite, estejam com seus ouvidos atentos à tua voz, para receber uma palavra ao seu coração, que traga refrigério, que traga abundância do rio do Espírito Santo em seus corações, em nossos corações. Assim nós pedimos, no poderoso nome de Jesus. Amém. Amém. Então, texto dessa mensagem: Jesus, a fonte que sacia. Veja, contexto aqui dessa passagem que nós acabamos de ler. Jesus está participando aqui da festa dos tabernáculos. Todos ali num raio de mais ou menos 30 quilômetros de Jerusalém deveriam participar desse momento, dessa festa, a festa dos tabernáculos. E isso acontecia entre o dia 15, mais ou menos, de outubro, o final do mês. Era um calendário móvel. E essa data coincidia com o final de toda a colheita. Tinha um sentido histórico aqui. Pessoas passavam 7 dias em pequenas cabanas. Veja como que eram essas festas, né? 7 dias o povo passava em pequenas cabanas. E o propósito era lembrar. Deus queria que nesse ambiente de festa, a festa do tabernáculo, o povo lembrasse que o povo de Deus tinha passado por um deserto, sem teto, sem casa, mas em todo o tempo havia ali o sustento do Senhor, que mandou ali o maná, que providenciou a água que saiu da rocha, que providenciou as cordonizes, e assim a coluna de fogo, a nuvem, né, que guiava o povo de Deus,
Isso tudo faziam em cumprimento do que aqui ensina em Levítico, capítulo 23, no verso 39 a 43, dizendo assim: assim, começando no 15º dia do 7º mês, depois de terem colhido o que a terra produziu, celebrem a festa do Senhor durante 7 dias. Veja, o primeiro dia e também o 8º serão dias de descanso. E no primeiro dia vocês apanharão os melhores frutos das árvores, as folhagens da tamareira, galhos frondosos e salgueiros, e se alegrarão perante o Senhor, o Deus de vocês, durante 7 dias. Celebrem essa festa do Senhor durante 7 dias todos os anos. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações. Celebrem-na no 7º mês. Morem em tendas durante 7 dias. E todos os israelitas de nascimento morarão em tendas, para que os descendentes de vocês saibam que eu fiz os israelitas morarem em tendas quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então, veja, além de um memorial, de uma festa aqui, de gratidão, que celebrava a bênção do suprimento do Senhor, do cuidado do Senhor sobre o seu povo, como um resultado da colheita. Veja, no livro de Êxodo, capítulo 23, 16, diz: celebrem a festa da colheita dos primeiros frutos do trabalho de semeadura. Celebrem a festa do encerramento da colheita, quando no final do ano vocês armazenarem as colheitas. Veja o que diz Deuteronômio ainda sobre isso, capítulo 16, a partir do verso 13. Celebrem também a festa das cabanas durante 7 dias, depois que ajuntarem o produto da eira do tanque de prensar uvas. Alegrem-se nessa festa com seus filhos e as suas filhas, os seus servos e as suas servas, os levitas, os estrangeiros, os órfãos, as viúvas que vivem na sua cidade. E durante 7 dias celebrem a festa dedicada ao Senhor, o seu Deus, no local que o Senhor escolher. Pois o Senhor, o seu Deus, os abençoará em toda a sua colheita, em todo o trabalho de suas mãos, e a sua alegria será completa. Veja, era a festa da alegria, uma celebração, assim como nós damos nome a cada encontro com o Senhor aqui na igreja, a celebração. Venham celebrar a um Deus que provê, celebrar um Deus que cuida de nós, que está conosco, celebrar ao Deus e nos alegrarmos nele. Você entende isso? Cada momento é um momento, quando nós nos reunimos, de celebrarmos a bondade do Senhor. Por isso era a festa da alegria, do agradecimento, pela prosperidade, pela produtividade da terra. Tudo que eles plantavam, o Senhor abençoava e eles iam colhendo. Era um tempo de celebração. E a cerimônia era mais ou menos assim: o povo marchava ali ao redor do altar, do maior altar ali que tinha. E eles iam carregando galhos de árvores, ia carregando ramos frutíferos, todos os dias ali durante aqueles 7 dias de festa. O sacerdote, ele tomava um jarro de ouro, com aproximadamente ali 1 litro de água do tanque de Siloé, e ele levava até aquele altar, e derramava aquela oferta ali de ação de graças ao Senhor. Os levitas ali, eles cantavam o Halel, que são os salmos, que está registrado aí no Salmo 113, do Salmo 113 ao 118. Esses salmos, eles eram
declarados ali durante a celebração no maior altar ali, acompanhado por instrumentos, por flautas. E quando chegavam as palavras aqui do Salmo 118, o verso 1, o verso 25, o verso 29, o povo ia gritando, o povo louvava, o povo sacudia os ramos em direção ao altar do Senhor, em celebração a Deus. Veja as palavras registradas dessas palavras declaradas aqui no altar ali de adoração, no Salmo 118, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e o seu amor dura para sempre, salva-nos Senhor, nós imploramos, faze-nos prosperar Senhor, nós suplicamos, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e o seu amor dura para sempre, aleluia! Essa deve ser a nossa declaração de fé, a nossa declaração de gratidão no altar do Senhor, não mais somente 7 dias, mas todos os dias da nossa vida, nós devemos celebrar o Altíssimo Deus, aleluia, você entende isso? Meu irmão, nós somos um povo festeiro, o povo de Deus, o povo de Israel, o povo escolhido do Senhor, precisa celebrar a Deus com alegria, com gratidão. Um dos sentidos dessa gratidão era pelo dom divino da água. Era o último dia, se repetia 7 vezes. E justamente nesse momento final dessa celebração, que Jesus ele faz esse convite. Porque ali no último dia era a celebração, a gratidão pelo dom divino da água. E nesse ambiente, nesse momento, Jesus ele faz esse convite, que nós acabamos de ler, que está registrado no Evangelho segundo Mateus escreveu. E o que Jesus desejava ensinar aqui com esse convite? Primeiro, Jesus sempre tem o que nós precisamos. Jesus sempre tem o que precisamos, meu irmão. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, se alguém tem sede. E é o que Ele está dizendo para mim e para você nesta noite. Se alguém tem sede, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Assim como o Pai no passado havia olhado, sabe, para a sede física ali do povo de Israel, no deserto, naquela peregrinação, Jesus olhou para o coração daquela multidão, naquela festa, naquela celebração, e Ele percebeu a necessidade espiritual daquele povo ali, que estava lembrando de como Jesus havia guardado, protegido, suprido o povo de Deus durante 40 anos. E agora nesse momento de memória, de celebração, Jesus olha para aqueles corações ali, e Ele percebe que mesmo Ele celebrando ali, havia ali a necessidade espiritual em alguns corações. Talvez encontramos algum coração assim nesta noite aqui, com algum tipo de necessidade. Talvez o vazio do coração, talvez a perda da perspectiva do futuro, talvez a falta de sentido, muitas vezes, não é verdade? Tem tantas coisas que por vezes a gente fala, nada faz sentido. Foi por isso que Jesus clamou ali. Jesus gritou ali. Ele disse: você tem sede? Você tem sede? Se alguém tem sede. Veja como o salmista ele reflete essa sede no Salmo 42, o verso 1 e 2. Como o servo
anseia pelas correntes das águas. Assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e verei a face de Deus? Ah, meu irmão, que Deus possa encontrar nessa noite corações sedentos pela sua presença, sedentos de Deus, almas que anseiam pelo Senhor. Sabe, irmãos, você já se sentiu assim? Porque quando nos sentimos assim, sedentos, cheios de expectativa, mas ao mesmo tempo um vazio toma o nosso coração de dúvidas, de questionamentos, de incerteza. Mas Jesus, Ele vem ao nosso encontro, meu irmão. Ele vem e manda sinais. Ele vem e manda sinais. De repente, Ele vem direto à sua necessidade. E Ele encontra um coração cheio de fé ainda nele. E Ele vem e te surpreende. Então você começa a perceber o sinal que Ele está mostrando, que Ele está com você. Assim como Ele fez com o povo de Israel. Dava sinais de que eu estou com você. Se você tem sede, Jesus está dizendo, eu estou com você. E eu continuarei enviando meus sinais, para que você possa perceber, ver e crer que eu estou com você. É gostoso isso, não é verdade, irmão? Quando você está com fé, caminhando, mesmo em meio às dificuldades, persistindo, Deus vem e manda um sinal. Às vezes o sinal é tão aparente, tão assim, notório, né? Às vezes são sinais que ficam assim, quase que você não percebe. Uma pessoa que chega até você e faz uma declaração profética. Uma pessoa que vem e te dá um posicionamento, uma ideia, uma percepção, um aconselhamento, uma palavra de ânimo, uma oração. Não é verdade? Quantos de nós tivemos momentos que Deus mandou sinais através de pessoas, suprindo alguma necessidade, ajudando a resolver alguma situação, sinais que Deus vai mostrando assim, ó, eu estou com você, eu vou mandar um anjo. Esse anjo vai ser através daquela pessoa lá, essa pessoa vai ser o anjo. Quantos já notaram isso? Que quando você teve um encontro com uma pessoa, com uma situação, falou, Deus estava aqui agora. O anjo do Senhor veio aqui, para me dar um sinal, para apontar um caminho, para mostrar a bênção, para dizer que está comigo. O Senhor, Ele tem prazer de saciar a sede da nossa alma. Mas tem muita gente morrendo de sede, simplesmente porque não querem ou não se aproximam dessa fonte da graça, dos milagres, da bênção, da salvação que Jesus oferece a cada um de nós. Quantas pessoas ficam distantes? Tem pessoas que ficam se esquivando, não querem se envolver. Outros com medo, tem medo de se envolver com as coisas de Deus. Não, acredite, a fé ela precisa vencer esse seu medo, de se aproximar-se, de saciar-se em Deus. Você entende isso? E se você tem sede, ouça o chamado de Jesus hoje, que grita e se aproxima de você, dizendo, eu sou a fonte de água perene, eu sou a fonte viva que jorra até a vida eterna.
vai além do hoje, vai além do presente, mas que se projeta para algo maior, melhor e eterno. Você crê nisso, meu irmão? Outro ensinamento através desse convite de Jesus é que você precisa ir onde Jesus está. Vá onde Jesus está. No último dia, e mais importante dia da celebração da festa, Jesus ele levantou-se e disse em alta voz, ou seja, ele gritou: se alguém tem sede, venham a mim. Se alguém tem sede, venham a mim. É por isso que ele acrescenta: se tem sede, venham a mim. Porque Jesus, ele é a única fonte que sacia de fato a sede da nossa alma, meu irmão. Os rituais da fé não preenchem a alma. Podemos fazê-lo sim, mas quando terminamos, por vezes fica no automático e nós vamos nos sentindo vazios. E Davi no Salmo 51, ele diz: purifica-me e eu ficarei limpo. Mas Davi estava num ritual ali da aspersão do sangue, e não lidava naquele ritual para Davi o senso de perdão, porque só o Senhor pode fazer isso, só o Senhor pode nos perdoar. Por isso que todas as formas de religiosidade não vão preencher a alma. Mas o que preenche a nossa alma, meu irmão, é o derramar do Espírito Santo dele em nós. É o derramar. E aí nós vamos nos sentindo conectados. Nós vamos nos sentindo cada vez mais supridos. A nossa alma, a nossa sede, nós vamos nos saciando nele e somos abençoados. Você entende isso? As pessoas também, elas não nos suprem, meu irmão. Às vezes nós esperamos muito de pessoas. Certo que Deus coloca pessoas sim para nos abençoar, usa o irmão, a irmã, até o ímpio, mas não suprirá toda a nossa necessidade, o nosso anseio. Nem os amores que porventura buscamos. Porque você há de se lembrar daquela mulher samaritana, conversando com Jesus ali no poço. Ela tinha 5 maridos, e ela estava vazia. Quantas pessoas hoje estão querendo suprir o vazio do seu coração, buscando somente amores, buscando alguém, um amor que ela entende que vai mudar tudo. Não irá, não irá. Sucesso também não vai. Porque quando nós alcançamos o maior topo logo depois, como uma bolha de sabão, que de repente se estoura, volta como antes. E insaciavelmente nós estamos tentando preencher o vazio com outras coisas, com outra meta, com outro alvo, com outra vitória. Mas isso não sacia a sede da nossa alma. O que você e eu precisamos é da presença de Jesus na nossa alma, na nossa vida. Só Jesus pode preencher. Só Jesus pode saciar. Se você tem sede, venham a mim. Jesus disse, aleluia. Nossos filhos precisam de Jesus. Nosso casamento precisa de Jesus. A nossa casa precisa de Jesus. Os nossos relacionamentos precisam de Jesus para suprir e para preencher o vazio
que por vezes se encontra em cada ambiente desse. Você entende isso? Hoje Jesus ele está no meio da nossa festa, meu irmão. Jesus está no meio da nossa celebração de amor, de gratidão, para dizer a mim e você, venham a mim. Se você tem sede, venham a mim. Por isso, vá ao encontro de Jesus. Vá onde Jesus está. Outro ensinamento, através desse convite de Jesus, é desfrutar da presença dEle em todo momento. Você precisa desfrutar cada momento, cada experiência, cada ambiente, onde Jesus está. Você precisa desfrutar, saciar a sua alma, a sua sede, buscar intencionalmente e profundamente a Deus. Você entende, meu irmão? Porque por vezes nós vamos nos acostumando com alguns ambientes que vão se tornando ritos religiosos. É bem provável que alguém esteja aqui, mas pensando lá, no amanhã, no trabalho, alguma coisa para resolver, alguma coisa para pagar, alguma coisa para... Meu irmão, esse é o tempo de nós saciarmos a nossa alma na presença de Jesus. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e gritou, ele diz em alta voz, se alguém tem sede, venham a mim e beba. E beba, desfrute, beba. E ele acrescenta, beba. Você tem sede? Venham a mim e beba. Beber, meu irmão, é igual crer. Beber é confiar. Beber é se entregar. Beber é descansar o fardo. É descansar o fardo. O que Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite, descanse. O seu fardo, Ele troca hoje. Se você está aqui, se você está com sede, se você quer saciar essa sede, venha a Deus, venha a Jesus, beba, desfrute, porque Ele está descansando o seu fardo. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descansos. Descanso. Meu irmão, esta noite, você vai dormir um sonho tão bom, mas tão prazeroso, porque o descanso do Senhor está sobre você nesse momento. E Ele já está lá no futuro, cuidando de tudo, abrindo portas, quebrando cadeias, agindo ao seu favor. Enquanto você dorme, descanse. Jesus é o descanso, descanse nele. E Ele vai trabalhar por você. Você entende isso? Está difícil aí, meu irmão? Está difícil no relacionamento? Está difícil no casamento? Está difícil na situação financeira? Está difícil no emprego, no trabalho? Está difícil, meu irmão? Descanse no Senhor, porque Ele está trabalhando por você. Venham a mim, se você está com sede, e beba, desfrute, descanse os pecados e o peso na cruz. Certamente, diz o profeta Isaías, e pega essa palavra, meu irmão, para o seu coração,
creia nela, certamente Ele tomou já sobre si as nossas enfermidades, e sobre si Ele levou as nossas doenças, contudo nós os consideramos castigados por Deus, por Ele atingido e afligido, mas Ele, Jesus, aquele que sacia a nossa sede, Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos já, irmãos, curados. Aleluia! Se você tem sede, vá a Jesus, encontre Jesus, e Ele vai te saciar. Beba. Beber é aproximar-se cada vez mais dEle. Livre-se dessa culpa, irmão. Talvez você tenha carregado uma culpa, mas Jesus já te perdoou. Não carregue o peso que Jesus pediu para você deixar na cruz, senão o sacrifício dele é em vão. Pelas suas feridas, sobre as nossas enfermidades, sobre si levou as nossas doenças, na cruz. Pega essa culpa aí, esse peso do passado, entregue, confesse, deixe na cruz, entregue para Cristo Jesus, e Ele vai saciar a sua sede. Venham a mim e beba. Beber é aproximar-se da graça, do amor que restaura a nossa vida. E eu acredito, meu irmão, que Deus está restaurando as nossas emoções aqui nesta noite. Deus está restaurando o nosso coração, a nossa alma. Deus está restaurando. Deus está restaurando. Assim, meu irmão, diz a palavra, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Meu irmão, receba essa palavra no seu coração. Sacie-se da graça do Senhor, aproxime-se do trono, com confiança, com fé, para que você receba misericórdia nesta noite, em nome de Jesus, e você encontre nele, aquele que sacia a nossa sede, graça que te ajude em todos os momentos da sua vida, e que vai suprir toda a sua necessidade, em nome de Jesus. E quanto mais nós vamos nos apropriando, nós vamos bebendo dele, isso nós vamos entregando o nosso coração, a nossa vida, as nossas coisas, nós vamos confiando, nós vamos obedecendo e cada vez mais crendo no seu amor. Jesus mesmo fará que rios de água viva corram do nosso interior. É a profusão do Espírito, ou seja, é a abundância, a liberalidade no Espírito, é beber, meu irmão, é beber mais de Deus, é se apropriar, é se encher do Espírito Santo. Deixe de ser deserto e passa a ser fonte. Que eu e você, meu irmão, deixamos de ser deserto, seco, inválido, mas que nós possamos ser a fonte, porque Jesus, a presença de Jesus em nós, vai jorrar o rio do Espírito Santo. Aleluia! Deixe de ser deserto e passa a ser a fonte. Eu gosto muito desta visão do profeta Ezequiel aqui. Deixa eu ver como que está meu tempo. A visão do profeta. Eu vou ler essa passagem, meu irmão. Poderia
simplificar aqui, mas eu quero que você pelo menos marque essa passagem na sua Bíblia e leia Ezequiel capítulo 47. Abra aí. Veja o que o profeta diz aqui. As águas que saiam do templo. O homem levou-me de volta à entrada do templo. Veja essa visão, meu irmão. E vi águas saindo de debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. E ele então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa, que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão. Enquanto ia, mediu 500 metros, e levou-me pela água que batia no tornozelo. E ele mediu mais 500 metros, e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mas ele mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura. Ele mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. E ele me perguntou: filho do homem, você vê isto? E ele levou-me então de volta à margem do rio. E quando ali cheguei, eu vi muitas árvores em cada lado do rio. E ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. E quando deságua no mar, a água ali é saneada. E por onde passa o rio, haverá todo tipo de animais e peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada. De modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Aleluia. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde En-Gedi até em Aglaim. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grande, mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio, suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e as suas folhas de remédio. Aleluia, meu irmão. Veja que palavra poderosa desse profeta. Esta visão. O rio que brota do templo do Senhor, do trono da sua graça, fica cada vez mais profunda à medida em que, assim, entendemos esse sentido de nos saciar nele, a missão que ele nos deu para cada um como filhos e filhas do Senhor aqui na terra. À medida em que seu nome, nós anunciamos a sua graça, nós vamos servindo aos que precisam do seu amor, porque é um rio que flui, há um rio de Jesus, o rio da graça, do trono, que vai passando por mim e vai fluindo aos que precisam também desse amor, que vão precisar também ser saciados. Nós olhamos para os que estão excluídos em nossa sociedade. Você entende isso, meu irmão? Porque em Jesus nós somos tão supridos, porque Ele não nos faz um reservatório limitado, não. Ele nos faz, eu e você, uma fonte que jorra e que abençoa a todos ao seu redor. Existe um rio, meu irmão, que desce do trono de Deus e que passa por você, e que vai jorrar, e que vai
além de você. E vai contaminar. E vai de encontro às pessoas mais próximas de você. O seu marido, a sua esposa, os seus filhos, o seu amigo de trabalho, todos ao seu redor desfrutarão também daquilo que está passando por você. O rio de Jesus. Venham a mim todos que têm sede. E beba. E beba. Jesus é o rio de vida. O rio que vem de Deus. E as suas bênçãos fluem do seu trono. Assim diz, registrado ali em Apocalipse 22, verso 1 e 2. Sabe, irmãos, alguns param na caminhada, quando a água está no tornozelo. Elas recebem, e é bom, é de Deus, é bom. Mas, irmãos, nós vemos aqui que é muito mais. Não só os tornozelos. Jesus quer continuar andando com você, suprindo muito mais. Continue bebendo mais. Jesus diz: continue vindo a mim, continue, que eu tenho mais para saciar a sua sede. E à medida que nós vamos nos aproximando mais de Jesus, nós vamos tendo um amor profundo, que fica igual um rio da graça, que jorra e nos tornamos fonte. Não mais desertos, secos, mas fontes de água viva. Por vezes trocamos o manancial da água viva pela cisterna rota, não é verdade? Jeremias fala sobre isso. O profeta Jeremias, no capítulo 2, 13, ele diz: porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram para si cisternas rotas, que não retêm as águas. Sabe, irmão, a qualidade da cisterna rota é a água de si mesmo. A cisterna rota é a água parada, e por vezes pode estar sim contaminada com o velho homem, cheio de orgulho, cheio de si mesmo, de autossuficiência. Uma cisterna que na verdade está quebrada, vazia, instável. Uma cisterna que está confiando somente no dinheiro, talvez somente no poder, talvez em coisas que nós vamos colocando no lugar de Deus. Mas o Senhor nos prometeu refrescar-nos constantemente com as águas vivas dele. Está registrado em João 4,10. Jesus respondeu: se você conhecesse, ele disse isso para a mulher, lembra dessa passagem? Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Aleluia. Você entende isso, meu irmão? Você entende? Para de cavar cisternas rotas. Venham a Jesus, que é a fonte que faz de você uma fonte que jorra por toda a vida, até a eternidade. Por isso que eu e você aceitamos o convite de Jesus, de ir até Ele, de ir em direção a Ele, sedento, e beber, desfrutar, para caminhar em direção das profundezas do rio do Espírito Santo. Você recebe essa palavra no seu coração, meu irmão? Caminhe em direção das profundezas do rio do Espírito Santo.